De que lado você está? Guilherme Boulos. Esta é uma análise literária e não reproduz diretamente as opiniões e pontos de vista do autor. Não dispensa também a leitura da obra no seu todo e pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é militante e ativista comunista, aderente às causas marxistas até a raiz. Eleito em 2023 a deputado federal por São Paulo, é filiado ao PSOL, formado em filosofia, pós-graduado em psicanálise e mestre em psiquiatria. É autor de vários livros cuja intenção é de apenas propagandear as ideias de Karl Marx por aí. Sua concentração de esforços na carreira pública é destruir o capitalismo e implantar o comunismo, e sua base de influência está nas comunidades onde ele fez seu nome como invasor de propriedade alheia, liderando o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, cuja verdadeira atuação é política, invadir imóveis urbanos sob o pretexto de dar finalidade social como moradia aos que não têm onde morar, mas se sabe que essas ocupações são campanhas políticas para travar gestões de prefeitos ou governos do qual discordam e também tirar dinheiro dos desabrigados, já que os ocupantes desses prédios invadidos precisam pagar uma taxazinha mensal aos líderes desse movimento, que, claro, ganham sua parte sem precisar dormir nos colchonetes improvisados dentro de um prédio abandonado, sem água e sem luz e cercado de fezes, ratos e usuários de crack. No fim, é a propaganda que conta. Se tem fotos marcantes de pobres coitados, segurando faixas com jargões anticapitalistas, isso é o que importa. A missão está cumprida. De todo modo, o que se tem nessa obra é um panfleto ideológico, visando a manipulação e lavagem cerebral, porque é disso que o progressismo sobrevive, de ideologizar pessoas e usá-las como massa de manobra. E assim o texto nos diz que os artigos que compõem este livro objetam oferecer um retrato do Brasil atual. Mas na realidade se trata de um retrato de como a esquerda fez o Brasil se tornar, para então apontar as feridas e dizer que tem o remédio, que todos sabemos que é a velha receita bolorenta, que nunca deu certo em lugar algum, ou seja, o comunismo, o Estado grande, o totalitarismo, a ditadura do proletariado, o governo de partido único e etc. E desde o início, é dito que os artigos que formam esse livro, escritos entre 2014 e 2015, são uma obra de intervenção propondo rotas marxistas para o país. E vale lembrar que os anos 2014 e 2015 foram os que levaram os brasileiros às ruas em apelo ao impeachment de Dilma Rousseff, e que culminaram em dezembro de 2015 na abertura do processo de afastamento dela do cargo de presidente do país. Na época, Boulos já invadia propriedade, xingava a direita de fascista e era colunista na Folha de São Paulo, mas ainda era um cãozinho adestrado do PT. Depois disso é que ele aprendeu a rosnar e a virar latas e outras vizinhanças e se projetou como alternativa política substitutória ao magnânimo líder Luiz Inácio da Silva. E assim até hoje, projetado a sua imagem de invasor de propriedades privadas, ele é maquiado a cada período eleitoral com as máscaras de bom moço, de gentil, inteligente e um líder nato. Mas é indisfarçável que ele é um radical ultra-esquerdista. A cara do Lula sindicalista lá da década de 1980. Só faltou a voz de pato rouco e a preferência pela pinga. Mas em compensação, a radicalidade, a disfarçatez, o gosto pela mentira e o projeto totalitário de poder são igualzinho. E como mentira e manipulação é o prato da casa quando se trata de esquerda, Boulos conduz o leitor para uma narrativa emotiva, citando dados estatísticos para disfarçar a intenção de prender o leitor pelo apelo emocional. Ele diz que o crescimento econômico e capitalista aumenta as desigualdades sociais, porque cria consumidores que abominam a solidariedade, gera conflitos sociais e aumenta a pobreza, porque
leva essas pessoas, então enganadas pela ilusão do aumento do poder aquisitivo, a se mudarem para regiões mais urbanas e mais caras, mas não podendo depois arcarem com isso, veem seus sonhos se tornarem pesadelos e sua condição econômica ficar pior do que era antes. E segundo Boulos, entre 2013 e 2014, todas as grandes metrópoles tiveram aumento exponencial no número de ocupações urbanas, isto é, famílias desabrigadas e sem condições de se manter, sendo obrigadas a ocuparem terrenos ou edifícios nas cidades que estavam desocupados ou em abandono. A função de Boulos, nessa equação, é então liderar suas cobaias para que ocupem o que não lhes pertence, conclamando que a Constituição diz que a propriedade exercerá uma função social. Ou seja, um imóvel fechado e sem ocupante não estaria na visão dele atendendo essa prescrição da lei federal. Logo, poderia ser desapropriada e repassada aos sem-teto. Correndo junto a isso está o vilão de sempre, o capitalismo, que na versão de Boulos é o lobo mau se vestindo de setor imobiliário e nessa vestimenta toma posse de lotes, terrenos e imensos pedaços de terra nas áreas urbanas e constrói ali casas de condomínio, prédios comerciais e residenciais e condomínios de apartamentos, e com isso as regiões adjacentes são supervalorizadas, os aluguéis sobem, o custo de vida aumenta. E as famílias pobrezinhas dos bairros ao redor daquele empreendimento se veem tendo de pagar aluguel muito mais caro, produtos no comércio também mais caro e etc. Tudo porque aquele novo condomínio ou centro comercial, ou o que for, valorizou a região e se deu aos ricos opção para viver melhor ou ter mais lazer ou conforto, em contrapartida empobreceu os que já viviam com dificuldade naqueles arredores. E nas palavras de Guilherme Boulos, ele diz que a valorização imobiliária é traiçoeira. Quando chegam investimentos privados e novos empreendimentos que valorizam um bairro, os preços explodem. Em especial o preço do aluguel, que é a forma de moradia de milhões de trabalhadores. E à medida que o aluguel aumenta, sufoca o orçamento das famílias. Todavia, como todo militante marxista, as palavras e teses de Guilherme Boulos está eivada de falácias e meias-verdades para distorcer a realidade, claro. O crescimento imobiliário, para se ter uma ideia, não está diretamente ligado às causas da pobreza daquele lugar. Ou, se não, teríamos de explicar por que regiões com baixíssimo desenvolvimento nessa área de investimentos privados no setor imobiliário ainda assim são pobres, como muitos lugares lá da África ou aqui do Nordeste brasileiro. Ao passo que no litoral, mesmo das regiões pobres, quando ocorre valorização imobiliária, isso atrai turismo e estimula o comércio e gera empregos, inclusive para aqueles que, antes do boom imobiliário, estavam desempregados e sem alternativa de renda. O verdadeiro motivo da esquerda criticar e odiar o setor imobiliário é o mesmo do porquê odeiam o capitalismo. É porque o desenvolvimento econômico desprende as pessoas do Estado, cria nelas independência financeira e, consequentemente, independência mental. Se as pessoas deixarem de depender economicamente do governo, elas param de ser refém das políticas públicas assistencialistas e automaticamente elas aprendem a andar com as próprias pernas. Isso tira do governo progressista o poder sobre elas. E sem esse controle, a esquerda não tem os votos dos pobres e sem os votos, eles não atingem o poder. Sem o poder, não conseguem instaurar o tal regime totalitário chamado marxismo. Um bairro valorizado requerirá manutenção das ruas, das árvores, dos jardins, das praças. As praças estimularão vendedores ambulantes, pequenos comerciantes de iFood, por exemplo, que gerará serviços de entrega delivery, Uber, mais rotas de ônibus, que gerará empregos para motoristas e por aí. Também mais carros ocasionará mais consumo de combustível, que demandará mais postos de combustível e, portanto, mais empregos. É um ciclo que se retroalimenta, ao invés de uma equação simples de o lugar evolui, fica caro e os pobres sofrem. Se a pobreza tivesse apenas uma causa simples e direta assim, bastaria proibir a existência de cidades urbanas e os pobres deixariam de ser pobres. E Boulos também explora a falácia de que quando os centros urbanos recebem um upgrade imobiliário,
As pessoas assalariadas, não conseguindo custear os aluguéis nessas regiões, são empurradas para periferias e redutos indignos para habitação, e formam favelas, proliferam a pobreza e os problemas sociais se acumulam. Contudo, a formação de grandes bolsões de pobreza, denominados favelas ou periferias, decorre muito de fatores diversificados, como do êxodo rural, como houve de nordestinos migrando para as metrópoles de São Paulo décadas atrás, justamente porque nas regiões que moravam em seus estados não havia desenvolvimento algum e, portanto, pobreza e escassez. Só que ao chegarem nas grandes cidades já não tinham condições econômicas. Não é que viviam ali e o crescimento econômico as expulsou para a periferia. Mas eles chegavam nas cidades já numa situação de pobreza e sem moradia, indo habitar em locais periféricos onde podiam esticar um puxadinho de madeira ou nas encostas ou nos morros ou lugares de risco social. Mas para os ideólogos progressistas, tudo se trata de uma luta contra o sistema opressor capitalista. E quando acusam, então, o setor imobiliário de gerar esses problemas habitacionais e de pobreza, eles estão, na realidade, apenas atirando num alvo maior, que é o livre mercado. Eles falam em reforma urbana, mas a longo prazo pretendem a reforma política total, onde o capitalismo seja substituído pelo comunismo e o Brasil vire uma réplica de Venezuela, de Cuba ou da China. E tanto é que Guilherme Boulos ironiza em seu artigo Quem são os invasores, de agosto de 2014, os descobridores e primeiros navegadores a chegar em solo brasileiro, como Pedro Álvares Cabral e outros. Seu toque de crítica é que as capitanias hereditárias foram os primeiros confiscos privados de terras públicas, ou seja, é uma versão abrasileirada de Boulos do A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado de Engels de 1884. E nesse caso, Boulos sugere que os portugueses privatizaram as terras brasileiras e a partir daí o mercado imobiliário, digamos, teve suas primeiras raízes, condicionando primeiro os índios e depois todos os pobres nascidos aqui a uma herança de subjugação ao imperialismo urbano ou algo assim do tipo. Mas ocorre que se antes de Portugal atracar os seus barcos por aqui, não havia terras privadas, também não havia Estado ou governo. Logo, as terras também não eram de um poder institucional assim constituído, digamos. Então, não seria o caso de a esquerda, como Boulos diz, reivindicar agora que a terra foi roubada dos índios e que o Estado teria de retomar essas terras e reparti-las aos indígenas ou quilombolas ou sei lá o quê. Primeiro porque os povos originários não estão mais aqui para receberem-na de volta. E em segundo lugar porque o poder formal de Portugal já representava na época uma espécie de governo ou de Estado, se quisermos usar esse termo. Logo, as ações de Portugal teriam sido já uma decisão estatal, por assim dizer, e, portanto, legítima se considerarmos os critérios que a própria esquerda usa, de que tudo deve pertencer ao Estado e não à iniciativa privada. Os navegadores não atuavam por seus interesses particulares, mas sob a regência de um governo soberano. Daí, eram demarcações de terras para o Estado ou o governo português e não para a iniciativa privada, para banqueiros, empresários, burgueses, como gosta de insinuar Guilherme Boulos. Mas, como a gente sabe, a questão para Boulos e para a esquerda é a narrativa e não os fatos. Vede que nesse mesmo artigo ele diz que os maiores invasores, à semelhança de Pedro Álvares Cabral e os portugueses, não são os sem-teto que ele lidera, mas os grandes empresários ou burgueses das caravelas capitalistas modernas, ou seja, clubes de pinheiros, Espéria, Morumbi. Segundo a defesa de Boulos, esses empreendimentos ocupam áreas públicas sob concessão irregular, ou o equivalente a 731 mil metros de área. Uma verdadeira invasão privada, diz ele. Mas eis que o que Boulos faz é usar uma artimanha de retórica já muito conhecida de
quando acuado ou pego em flagrante numa irregularidade, apontar um erro maior ou igual em seu adversário, e daí desviar a atenção do seu erro para o erro que ele aponta em seu opositor. E claro que no ambiente social onde toda a mídia está aparelhada pela esquerda, basta uma mera ilação feita a algum adversário da esquerda e todos os veículos de comunicação miram imediatamente para aquele alvo e não dá mais holofote ao problema originalmente levantado, que era o erro ou a falha daquele indivíduo que faz parte do clubinho da esquerda. O fato de Boulos acusar os clubes de Pinheiros, do IP ou do Morumbi de ocuparem terreno público não isenta ou justifica o MTST de invadir propriedade de ninguém. Ainda que caiba discussão sobre essa afirmação de Boulos, se é, de fato, um caso de concessão irregular ou as velhas meias-verdades da esquerda, ainda assim, se Boulos procurasse clareza e coerência, estaria criticando Pinheiros, IP ou Morumbi e defendendo a regularização do caso e não tentando, aliás, brigar pelo direito dele fazer o mesmo. O que ele quer é uma concessão irregular também, né? Ele não quer o fim da irregularidade. Ele quer uma irregularidade só para ele e para seu grupo. E por assim o autor acusa também o clube militar, o clube de oficiais da PM e até o shopping Continental Eldorado e Centro-Norte de estarem invadindo áreas públicas. Mas nas defesas que o MTST faz quando invadem uma propriedade, é que aquele imóvel estaria cumprindo, ou aliás, não estaria cumprindo, a cláusula constitucional de função social. E no caso dos shoppings, eles geram empregos, movimentam a economia, eles assim mesmo estariam deixando de cumprir uma função social? Se eles geram tantos benefícios sociais para a população, então não seria o caso de eles serem liberados de continuar ali, invadindo na concessão irregular aquele terreno ou espaço público? Já que antes daquele shopping ou empreendimento estar ali, aquela área estava abandonada e não servia a qualquer bem da sociedade. Pau que bate em Chico deveria também bater em Francisco, né? Mas ocorre que todos sabemos o que governos petistas ou progressistas no geral fazem quando em posse de terrenos ou áreas produtivas ou de valor econômico. O Estado não usa para o bem coletivo, mas sim terceiriza através de acordos e propinas para o governo chinês. E este passa a explorar o potencial daquele empreendimento para fortalecer seu poder em seu próprio país e para enriquecer mais e comprar mais políticos no Brasil. E com isso, alcançar mais privilégios e concessões. Certamente, mas por pura analogia, Boulos não estaria citando o clube militar ou de Pinheiros se o clube fosse dos oficiais militares chineses ou clube Pinheiros de Pequim. Na lista de Boulos, ele não vai notificar empresas chinesas para averiguar se as concessões estão regulares. A crítica dele sempre será seletiva, sempre dirigida ao que possa prejudicar o que é nacional e pertença ao livre mercado capitalista. E por essa linha não sobra quase ninguém. A Associação dos Magistrados de São Paulo é por ele também acusada de ocupar irregularmente uma área pública de luxo no Ibirapuera. E ainda também debocha perguntando se para os ilustríssimos juízes não teria balas de borracha para expulsá-los como faz aos integrantes do MTST quando ocupam alguma área? Ai, a sorte de Boulos é que a esquerda tem permissão para falar, porque senão, só por essa menção sarcásticas aos juízes, ele teria o seu nome incluído no inquérito das fake news e suas contas, redes sociais e passaporte apreendido e bloqueados. E estaria agora, coitado, sofrendo 1000 tentativas de cassarem o seu mandato, não importando em que ano ele teria feito essas acusações e críticas aos magistrados. Sorte que a esquerda é amiguinha do STF, né? Mas Boulos também acusa o Bradesco, o Pão de Açúcar, as faculdades Unis e Unip e o Itaú de tudo ocuparem áreas públicas de forma irregular. Diz também que Israel
não se deu por satisfeito em invadir o território palestino e resolveu também invadir a área pública em São Paulo, ao lado do metrô Sumaré, com a Casa de Cultura de Israel. E você, leitor, observa que Boulos apela para a chantagem emocional para validar seus argumentos. Ele mistura enredos históricos não confirmados, como a falácia de que os israelenses invadiram as terras palestinas e os pobres coitadinhos ficaram sem terra, para expelir seu rancor esquerdista contra Israel e detratá-los por supostamente estarem regularmente em uma área pública de São Paulo. E isso é tão perverso e imoral que merece algumas considerações. Tá. O território ocupado hoje por Israel não foi invadido, foi cedido pela ONU. Se cabe uma crítica, aqui deve ser então feita às Nações Unidas e não ao governo de Israel. A União Soviética também expandiu suas fronteiras e ocupou territórios de outras populações. Há espaço para críticas contra essa grande nação comunista? A China comunista também se estabelece sobre terras públicas brasileiras na África, na Ásia. E aí, Boulos, há alguma crítica sobre a política expansionista da Rússia, União Soviética, da China, seja no passado ou no presente? Ou as críticas são apenas para nações ou regimes capitalistas? Além do mais, sobre Israel, eles só foram para ali designados pela ONU justamente porque, aonde quer que vivessem, os governos, o Estado naquele lugar, estavam roubando suas propriedades e assassinando-os. Daí houve a necessidade ou a providência de separar um lugar no mundo onde os israelenses pudessem viver em paz. E quando foram então designados para ocupar a região aonde hoje se encontram, não havia ali uma nação palestina organizada, com governo, bandeira ou constituição estabelecidos. E Israel simplesmente foi lá tomar a propriedade deles. Havia muito espaço vazio e desocupado. Lugares ermos e improdutivos, regiões desertas que já tinham abrigado diversos e distintos povos, tribos e comunidades mistas nômades, inclusive os próprios israelitas no passado. Ou então pertencia a todos ou a ninguém, né? Se for levado em conta os critérios de ter antepassados acampados por ali esporadicamente. Israel poderia então reivindicar partes do Egito, porque também ele teve por lá. Já o Egito podia solicitar direitos sobre o Iraque, porque teve ancestrais seus que passaram por lá. Os descendentes de Santos Dumont poderiam requisitar indenizações da NASA ou de Elon Musk por usar o espaço aéreo que os engenheiros aeroespaciais de Santos Dumont primeiro ocupou. E assim todo mundo teria direito a se queixar de algum tipo de ocupação irregular que alguém estaria fazendo contra algum direito de terceiros ou de seus ancestrais ou sei lá o quê. Ai, ai. E na parte que se propõe a falar de fascismo, porque esse tema também é um fetiche para a esquerda, Boulos atinge o ápice da canalice junto com a burrice. Ele comenta sarcasticamente que não sabe se há amor em São Paulo, mas fascismo, isso ele sabe que existe. Para começar, amor e fascismo são espectros da realidade que não cabem aproximação lógica racional. Seria como introduzir o tema exploração espacial do solo do planeta Marte com um debate no Ministério da Educação sobre a avaliação do ENAD. Ambas as pautas existem, têm seu mérito e lugar, mas não se associam necessariamente. Assim, amor e fascismo são proposições de camadas distintas do debate público. E começar um texto unindo os dois termos, é grosseiramente estúpido. O que se pode refletir, já que é assim, é que o que se chama São Paulo são indivíduos que se agrupam geograficamente nessa localidade sob um governo de leis, direitos e deveres. Mas no que tange a aspectos pessoais, não existe coletividade de sentimentos ou emoções. Quem sente amor não é São Paulo, mas cada indivíduo particularmente. Assim como cada um individualmente pode sentir raiva, ódio, preconceito, tristeza, alegria. Não existe amor em São Paulo, nem outra emoção qualquer. Existe bons e maus sentimentos em indivíduos que moram em São Paulo.
como em quem mora no Rio de Janeiro, na Bahia, em Nova York. Mas o que elas não podem sentir é fascismo, porque esse conceito não está na categoria de sentimentos. E Boulos o coloca nessa discussão apenas porque ele é um ideólogo sem noção e mal intencionado, repercutindo uma falácia da esquerda que é acusar de fascista tudo e todos que pensam fora do curral progressista. Mas o autor é mais perspicaz que isso e conta suas mentiras manipuladoras também na parte em que diz que a causa ou início do fascismo em São Paulo teve seu centro gerador na segregação habitacional urbana ocorrida por volta de 1940, quando pobres que moravam nos cortiços de São Paulo foram desalojados de suas casas, que foram demolidas, e eles desabrigados, sendo então obrigados a migrar para as regiões periféricas e a viver em favelas. Todavia, o crescimento urbano é um processo natural que ocorre em todo lugar. Desse ponto de vista, Nova York ou Londres também são fascistas, porque no decurso de sua urbanização, à medida que ruas e casas e comércio iam surgindo, mais as pessoas iam construindo em regiões afastadas desse centro. Não porque eram expulsas de onde estavam, mas porque vinham de outros lugares e outros centros e ali já não comportavam mais e mais pessoas. Naturalmente, a vida urbana expande-se do centro para as partes periféricas, mas não necessariamente pessoas são expulsas de um lugar bom para um lugar ruim. Os antigos cortiços de São Paulo, por exemplo, não ofereciam qualidade de vida muito superior às de quaisquer favelas. Também não tinham saneamento, escolas públicas, áreas de lazer e nem os centros disponibilizavam empregos para todos. Esses centros das cidades eram caóticos justamente porque recebiam contingentes populacionais acima do que podia administrar. Logo, havia muitos problemas sociais, sem que necessariamente fossem causados pelos burgueses brancos capitalistas ao tomar as casas das pessoas. Na sua grande maioria, as pessoas que vinham da zona rural em busca de trabalho e sobrevivência já chegavam nos centros urbanos sem casas ou empregos. E muitos iam ocupar lugares impróprios para viver. E exatamente por isso, porque não tinham alternativas, e não porque um rico dono de uma imobiliária tomou seus bens e propriedades. Nos regimes comunistas, na China, Rússia ou Cuba, propriedades como casas, terras, fábricas ou fazendas produtivas também foram tomadas pelo Estado e feito comunas socialistas, cooperativas agrícolas ou algo coletivo do tipo, e isso empobreceu milhões. Na Ucrânia, por exemplo, o regime soviético tomou campos agricultáveis, maquinários agrícolas e até lavouras de fazendeiros e pessoas do campo, e com isso causou fome tão grande que as estimativas mais otimistas calculam em torno de 4,5 milhões de mortes só na Ucrânia e pelo menos mais 3 milhões de mortes em outras regiões causadas pelo regime e pelos mesmos métodos que ficou na história registrado como Holodomor. Mas, para manter o teatro bem ensaiadinho de acusar os malvadões capitalistas de todos os males do universo, Boulos especula que entre 2005 a 2014, o mercado imobiliário, mancomunado com prefeitos e ou governos da não-esquerda ou da oposição ao PT, utilizou do expediente tática de incendiar favelas para desapropriar os moradores e expandir os negócios da indústria de imóveis. Como bom falastrão, Boulos não apresenta provas e até diz que é difícil provar essas acusações. Porém, faz o que a esquerda é especialista em fazer. Acusa seus adversários dos maiores absurdos, não apresenta prova nenhuma e depois muda de assunto, deixando a mídia ficar remoendo o assunto, assassinando a reputação da pessoa que a esquerda quer perseguir. E mesmo que nunca se prove as acusações, a imagem e nome daquela pessoa já está maculada e será como se ela tivesse realmente cometido aquelas coisas, porque ninguém irá procurar saber o desfecho para tomar ciência se o acusado era ou não culpado. Quem aí não se lembra do caso de Marielle Franco? Toda a esquerda, junto com a mídia, massacrou a imagem de Jair Bolsonaro, miliciano, chefe de milícia, mora no mesmo condomínio do assassino, etc, etc. E finalmente, quando a polícia descobriu que o mandante era aliado do PT, ninguém se retratou ou quis ir até as últimas consequências para punir o culpado.
Ninguém se desculpou com a família Bolsonaro. Apenas passaram para a próxima pauta e foram perseguir e caluniar Bolsonaro por outro motivo igualmente mentiroso. O objetivo nunca é a verdade. Mas como a narrativa pode ser usada para destruir adversários políticos? Assim, Guilherme Boulos não está de fato preocupado se o pobre tem ou não onde morar. Ou se um burguês do mercado imobiliário incendiou ou não um barraco na favela. O que ele quer é manipular o discurso público e manchar a imagem de quem se opuser aos planos de poder. E para confirmar sua crise de abstinência cognitiva, ou seja, a condição psiquiátrica em que seu cérebro abriu já mão de toda a capacidade de raciocinar, Boulos afirma que a mentalidade fascista atua para negar, queimar e expulsar os pobres para longe. Parece refrão de samba de carnaval. E ele é tão infantil em sua linha de raciocínio que só podia mesmo vir de um aluno de uma federal, né? Que são antros paulofreirianos. E saltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, Boulos vê na cidade maravilhosa os mesmos inimigos imaginários que ele também vê em São Paulo, ou seja, a indústria gananciosa do mercado imobiliário. Para ele, as belezas naturais do Rio de Janeiro a tornaram alvo da cobiça do setor imobiliário, que assim como expulsou os pobres trabalhadores dos cortiços em São Paulo, na versão ideológica de Boulos, também age na terra do samba e do carnaval para excluir dos territórios centrais as pessoas pobres e trabalhadoras e agrupá-las em morros e favelas. O autor acusa a Copa do Mundo de ter produzido premeditadamente a desapropriação de famílias de suas casas e imóveis, e também as Olimpíadas de 2016, que a época que Boulos escreveu essas mentiras aqui ainda iria acontecer, mas que ele sugere que o mesmo processo de expansão territorial e opressão contra os pobres já estava em curso. Mas acho curioso que, apesar de dizer que as obras para a Copa e Olimpíadas tenham tirado os trabalhadores de suas casas e jogados em favelas, não vejo o líder do MTST conduzir seu grupo a ocupar os estádios e ginásios construídos para a Copa. Não os vi reivindicar a evolução desses terrenos e nem protestar contra Dilma Rousseff, que era a presidente na época e validou cada um desses projetos. Eu nunca vi Boulos chamar Dilma de mãe dos desapropriados ou acusá-la de fazer parte do lobby imobiliário por trás das obras da Copa do Mundo e Olimpíadas. Segundo Boulos, o Rio de Janeiro registrou o índice de valorização imobiliária de 262% e os aluguéis subiram 143%. Isso fez, segundo ele, com que milhares de trabalhadores fossem expulsos para periferias mais distantes, impossibilitando-os também de terem acesso a serviços públicos de saúde e de educação. Mas embora o discurso seja comovente, ele está bem longe da realidade. Se as obras para a Copa e Olimpíadas prejudicaram o povo, então esqueceram de avisar ao povo, né? Porque 74% deles, na pesquisa do Datafolha, e olhe que a Datafolha é um puxadinho do PT, aprovavam, por exemplo, o sistema BRT, a Transcarioca que liga a Barra da Tijuca ao aeroporto do Galeão. Ademais, as obras no Rio de Janeiro concentraram-se em reforma do Maracanã, reurbanização do entorno do estádio, que significou pinturas e recapeamento de ruas e avenidas, reforma do aeroporto do Galeão, que não ocorreu, e obras no terminal marítimo, que também não aconteceram, apesar de milhões de reais serem liberados para tais projetos. Mas o que significa que não houve interferência direta aonde ou em como viviam os cariocas, no sentido de serem expulsos de suas casas. Quanto à possibilidade de terem deixado suas casas voluntariamente por causa do aumento dos custos de aluguel e supervalorização dos imóveis, na verdade a região do entorno do Maracanã, a Zona Norte, já era antes da cópia e continuou depois sendo uma área nobre e, portanto, habitada por gente rica. Os pobres já não viviam ali, e fora que mesmo nas favelas, como a da Mangueira, onde se tem notícias de que houve de fato a derrubada de barracos para uma suposta construção de um polo automobilístico, as pessoas desapropriadas dali já estavam vivendo na favela e já não tinham recurso algum.
Elas não viviam no bairro bom e organizado nas adjacências do Maracanã, e o mercado imobiliário capitalista fascista foi lá e as arrancou de suas casas e as jogou na rua. Nada disso. E ainda que tivesse feito, caberia a Boulos, como líder do MTST, denunciar publicamente o governo local do Rio de Janeiro e o federal da Dilma Rousseff, que estaria de acordo com tais arbitrariedades. Foi a gestão Dilma quem patrocinou as obras da Copa e Olimpíada, seu Boulos. Logo, deveria ela ser acusada de líder do fascismo imobiliário que prejudicou a vida da população carioca. Ai, mas a gente sabe que coerência e verdade não são coisas que a esquerda aprecia, né? E por falar em falta de coerência, numa homenagem que Boulos faz ao advogado e político Plínio Arruda Sampaio, falecido em 2014, ele atinge finalmente o auge da capacidade de falar besteiras. Ele faz generosos elogios a Luiz Carlos Prestes, combatente comunista e marido de Olga Benário, outra extremista da esquerda. Também exalta João Goulart, presidente fantoche comunista, e Francisco Julião, o nome por trás das Ligas Camponesas, que foi o embrião do MST e também foi um radical de esquerda. Boulos celebra que Plínio foi, durante toda a vida, um convicto socialista e defensor da reforma agrária comunista, que se estende para uma versão urbana que é o movimento liderado por ele, por Guilherme Boulos. O autor vai então repercutir as palavras de Plínio Arruda, que dizia que o projeto é socialista, querendo com isso mostrar que tudo que Arruda sonhou e o que agora Guilherme Boulos também sonha é em implantar um projeto comunista no Brasil. Desde que se tornou o queridinho de Lula, o cachorrinho de madame do sapo cachaceiro, Boulos tenta vender sua imagem como homem do povo, que visita a Dona Maria na favela e come bolinho com ela, sorri ao lado de crianças, dá tapinha nas costas dos trabalhadores. Mas o que ele tem por baixo da sua máscara política é isso, que se trata de um projeto socialista. Bom, daí a gente vê que tudo é manipulação. E se manipular é a arte mais praticada pela esquerda, por Lula e por Guilherme Boulos, ele diz que 70% dos alimentos consumidos no mercado interno é produzido a partir da agricultura familiar. Ou seja, o agronegócio e a indústria agropecuária do país não faz qualquer diferença. O correto é apoiar o MST, porque ele sim tem a forma de produção agrícola que mantém o país. Mas essa é uma falácia, uma manipulação, como tudo que a esquerda faz e fala. E é simplesmente construída e repercutida para justificar a guerra que os progressistas travam contra o agronegócio na tentativa de acabar com a industrialização nacional e torná-la ruralizada e subjugada à China ou a algum projeto comunista global. A agricultura familiar participa em números reais com 5,7% em toneladas de alimentos no país, e não 70% como eles espalham por aí. O Censo Agropecuário de 2017-2018 pelo IBGE indicou que, numa comparação, a agricultura familiar participa em 23% de receita, enquanto que a agricultura não familiar, a empresarial, com 77% desse total. Na produção de grãos, cana-de-açúcar, hortaliças, frutas, a agricultura familiar responde por apenas pouco mais de 5%. Mas o que ocorre é que, quando se planta esse tipo de mentiras, a esquerda sempre se favorece criando uma forma de ganhar também financeiramente. O governo Lula, por exemplo, baseado na retórica de que a agricultura familiar precisa ser valorizada porque é mais importante para a segurança alimentar brasileira do que a agricultura empresarial, recriou o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que no passado já foi alvo de investigações da polícia e de denúncias de fraudes, desvios de verbas públicas, essa coisa que o PT está acostumado. O PAA, aliás, recebe licença para comprar alimentos sem licitação de organizações como o próprio MST, porque, em tese, o MST se enquadraria no tipo de agricultura familiar e então passa a fornecer produtos agrícolas para o governo, que, por sua vez, indica líderes do MST para gerenciar a Conab, que é o órgão do governo responsável por efetivar essas compras e que tem um orçamento de R$ 1,5 bilhão de reais. Sem esses
números inflacionados que começou lá no governo de Dilma e foi empoderado no governo Lula 2023, o pequeno negócio rural, como deveria ser chamada a tal agricultura familiar, é de 10% na produção do arroz, cerca de 20% na produção do feijão e de 45% no setor avícola. Isso por causa das cooperativas que reúnem diversos produtores de pequeno e médio porte. E não a fantasia de 70% como é dito pela esquerda. Mas por fim, se não tiver mentiras e fraudes, não é da esquerda, né? Tudo que eles fazem é enganar e ludibriar para roubar cada vez mais. E seguindo essa tradição de contar o máximo de mentiras no menor intervalo de tempo, Boulos, aprendiz de Lula, conecta uma falácia na outra, fazendo um trenzinho de ilusões, puxando 45 vagões de falsidade, lotadinhos de distorções da realidade. 45 porque é essa quantidade de artigos que esse livro de Boulos oferece para lavar a mente dos leitores com a água podre comunista. E para comprovar isso, o autor mente, dessa vez sobre Israel e Palestina. As acusações, por incrível que pareça, são as mesmas que toda a esquerda e mídia mainstream fizeram recentemente, em 2023, 2024, depois do ataque terrorista do Hamas em território israelense, invadindo a fronteira e assassinando mais de 1.000 pessoas e sequestrando diversas outras, o que desencadeou uma resposta militar do governo de Netanyahu, que logo passou a receber a crítica das concubinas de terroristas que se resumem à grande mídia, políticos de esquerda e artistas. E claro, políticos, né? Como Guilherme Boulos. A acusação de agosto de 2014 é a fotocópia das acusações de 2024, de que Israel comete genocídio contra os pobrezinhos palestinos, bombardeando hospitais e escolas. Barbárie, genocídio, blá blá blá. São termos que se repetem no texto de Boulos e mostra de que lado ele está, que é o lado dos terroristas, assassinos de mulheres grávidas e de bebês. E é esse tipo de pessoa que quer governar São Paulo, ou o país se tiver oportunidade de virar presidente. Boulos defende terroristas, falta com a clareza dos fatos só para manter o discurso hipócrita e antissemita. Ele diz que Israel dispara bombas em hospitais, mas não fala que os terroristas escondem-se dentro ou no subsolo desses hospitais e usam pessoas inocentes como escudo humano. O autor fala que é genocídio Israel se defender, mas não considera genocídio Hamas invadir o território israelense e assassinar crianças, mulheres e velhos. Boulos reprova o suposto ataque de Israel a um abrigo da ONU, mas finge que não sabe que agências da ONU, na faixa de Gaza, escondeu armamentos do Hamas, ajudou a construir túneis e ainda emprestou veículos para os terroristas. Alguns funcionários da ONU foram até filmados ajudando a terroristas a assassinar ou a sequestrar israelenses. Boulos lembra que a Palestina era ocupada já há 12 séculos, mas esquece de mencionar que não era por esses que agora estão na faixa de Gaza, nem por seus descendentes. Ali já passou otomanos, árabes de todas as matizes, judeus desde os tempos do exílio, estrangeiros de todas as partes e lugares. Além do mais, o que árabes radicais islâmicos, o Hamas, o próprio Guilherme Boulos quer não é um território livre para os palestinos, mas a extinção do povo de Israel. Não importa para os inimigos de Israel se os israelenses fossem habitar ali ou no deserto do Saara ou onde for. O propósito dos adversários islâmicos de Israel continua a ser destruir Israel. Simples assim. Os palestinos do Hamas não são contra a ocupação de Israel do suposto território denominado faixa de Gaza. Eles são contra a existência do povo de Israel. Mas Boulos defeca ainda a bobajada de que após 1949, quando proclamou seu Estado de Israel, muitos palestinos passaram a ser refugiados em países árabes. No entanto, ele não expressa essa mesma solidariedade aos israelenses que viviam refugiados de lugar em lugar, sendo perseguidos e assassinados desde a queda de Jerusalém e a diáspora, em que os judeus foram espalhados pelo mundo, mas não aceitos em parte alguma, culminando com a grande tentativa de genocídio por Hitler na Segunda Guerra Mundial, e que justamente para não mais ocorrer tal massacre inominável, foi que a ONU votou para a existência de um país israelense. Por fim de tantas e cansativas mentiras que Guilherme Castro Boulos conta, tudo fica muito claro quando ele diz ao fim desse artigo que é uma inversão de valores e que a história é contada pelos vencedores.
Pois então, o que fica nítido é que o que ele, Boulos, o PT, o PSOL, Lula, a Rede Globo e os marxistas em geral querem é que, em vez de uma inversão de valores, ocorra uma inversão da realidade.